Muito bem, irmãos, boa noite, Deus abençoe. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de trazer a palavra. Hoje nós estamos aí hoje é dia 29 de dezembro, e nós tivemos o nosso culto de Natal agora no dia 22, né? No dia 22 foi o nosso culto de Natal, hoje já passou o Natal, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Deus nos proporcionou nestas festas, que são boas oportunidades de evangelizar, de falar da palavra de Deus. E o título da mensagem é: o Natal passou, e agora? O Natal passou, acabou, e agora? Eu gostaria de apenas citar alguns textos bíblicos, se o irmão Sidney conseguir me acompanhar, senão fica tranquilo, tá bom? Que eu tenho aqui, eu vou ler para você. Lucas 2, no texto de Lucas 2, versículos de 8 a 20, é um texto muito grande, e eu convido você, tanto aqui na igreja quanto em casa, você que nos acompanha por este vídeo na internet, conta a história da visita de um anjo aos pastores que guardavam o rebanho de noite. Aí apareceu um anjo aos pastores e a glória do Senhor os cercou. O anjo disse aos pastores que eles não tivessem medo, porque ele trazia uma boa nova de grande alegria. O anjo então ele disse que o Salvador, o Cristo, o Senhor, havia nascido na cidade de Davi. O anjo disse que o sinal para os pastores seria que eles encontrariam o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Manjedoura é tipo um comedouro de animais dentro do estábulo. E uma multidão de anjos apareceu e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os pastores então foram a Belém, encontraram Maria, José, o bebê. Os pastores contaram o que lhes foi dito a respeito do menino, e todos os que estavam ali ficaram muito admirados, e os pastores voltaram para os campos glorificando a Deus. Essa é a história do texto que nos conta Lucas, do capítulo 2, dos versículos de 8 em diante. Um segundo texto que também fala sobre uma ótica de tudo que aconteceu no nascimento de Jesus é Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Aí conta uma outra história. Enquanto isso, os magos, aqueles reis do Oriente, eles estavam procurando Jesus. E eles viajaram até o Oriente, até Belém, porque eles queriam adorar aquele nenê recém-nascido. E a partir desse trecho da carta do Evangelho de Mateus, é possível a gente encontrar alguns ensinamentos. Você percebe que a jornada dos magos representa a busca do ser humano pela luz, que é atraído. Lembra que os magos eles estavam se guiando pela luz da estrela, e essa luz foi atraindo aqueles homens. E você sabe que um astro no céu, ele não tem luz própria, ele reflete a luz de um outro astro, do sol. E a estrela foi guiando os magos até Jesus, que eles então finalmente encontraram Maria. Os magos eles se prostraram diante de Jesus e adoraram a ele, oferecendo ouro, incenso e mirra. A história dos magos, ela pode ser um exemplo para nós seguirmos, porque eles percorreram um grande caminho pela fé, sem saber aonde eles iriam, apenas confiando que aquela estrela estava mostrando o caminho para Deus. A história dos magos também pode ser um exemplo para cada um de nós de como seguir Jesus,
Porque os magos, eles foram atraídos pela luz da estrela e abriram o seu coração para encontrar Jesus. Encontramos esses dois textos, Mateus e Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus. E então, quando nós lemos, contamos, pregamos esse texto, contamos estas duas histórias, passamos agora os nossos cultos de Natal, cada ano nós ouvimos essa história, e aí terminando o tempo de Natal, acabou. Acabou, essa é a história. Acabou. Acabou. E aí a gente pensa, e depois do Natal? Acabou? Depois do Natal continua a esperança. E eu gostaria essa noite de orientar a cada um como manter a esperança, como manter o entusiasmo após o Natal. Romanos capítulo 5, verso 5, no texto de Romanos 5:5, diz assim: mas a esperança não decepciona, porque o amor do nosso Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança em Deus, ela não nos deixa na mão. O Natal passou, mas o presente, que é Jesus, ele permanece. O presente que Deus enviou a nós, que é Jesus Cristo, como um presente eterno. Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23 diz: o presente de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o Natal acabou. E uma das coisas que passa pela nossa mente é que nós vamos voltar à rotina. A gente já está se preparando. Vanessa estava, aliás, a Daniela estava conversando com as amigas, né? Dizendo qual lugar nós vamos sentar no próximo ano, né? Já estavam até bolando para voltar às aulas, né? Nem entraram de férias direito, já estão pensando, né? Onde que nós vamos sentar? Eu vou sentar na fileira tal, na carteira tal, do lado de fulano. Aí chega lá, a professora muda, todo mundo está conversando muito. Então, nós vamos voltar à rotina. Nós vamos voltar, e o desafio é manter os valores natalinos na nossa vida diária. Muitas pessoas têm muitos valores durante o Natal, mas passa o Natal, parece que a rotina vai arrancando de nós todo esse sentimento, toda essa vontade de servir a Deus. A palavra de Deus em João 15, verso 12, João 15, verso 12, fala como nós podemos manter o espírito natalino. A Bíblia diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Chama-nos a tomar uma atitude, como compartilhar a mensagem da palavra de Deus com outros. Nós não podemos e não devemos apenas durante o Natal, mas sempre, mesmo depois que o Natal acabou. O Natal passou, mas o significado continua, permanece. Jesus Cristo é o presente de Deus que continua conosco. Nós não podemos permitir que o Espírito Santo, que o Espírito natalino se perca. Por isso eu quero deixar aqui algumas orientações bíblicas para que a gente possa se comportar do jeito que nós nos comportamos durante as festas natalinas. Agora que o Natal passou, você precisa manter a gratidão. Você percebe que 1 Tessalonicenses 5,18 é até um texto que nós conhecemos de cor, mas continue agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós temos o culto de ação de graças, nós temos o culto de Natal, nós temos o culto de Ano Novo, e são cultos que sempre nos desafiam a falar daquilo que Deus fez por nós durante o ano que se passou. Mas nós não podemos agradecer a Deus só durante 2, 3 cultos no fim do ano. Nós temos que tornar isso natural na nossa vida, aprender a agradecer a Deus. Fazer isso sem parar. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: orem sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Segundo, permaneça na palavra. Busque orientação bíblica. Você precisa cada vez mais aprender da palavra de Deus para que você continue durante o ano todo vivendo para Deus. Hebreus 4,12, em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, cada domingo que você vem e a escuta, ela vai se renovando, vai enchendo, vai separando as coisas ruins das boas, como uma espada. Até mesmo quando todos estavam um pouco incomodados com as mensagens um pouco mais duras, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: olha, a situação está um pouco difícil. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, só há essa forma. A alternativa é ir embora. E aí nós encontramos em João 6, versículo 68, Pedro responde dizendo: Senhor, para onde nós iríamos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Não existe alternativa. Somente ouvindo a palavra de Deus é que isso vai te dar cada vez mais direção na sua vida. Terceiro, cultive humildade. Reconheça que você necessita de Deus. Reconheça que você necessita de Jesus na sua vida. Em 1 Pedro 5,6, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz: humilhem-se, ou humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Quarto, continue compartilhando a sua fé. Durante o tempo, Mateus 28, não precisa, mas se você quiser colocar, irmão Sidney, 28, 19 e 20, durante a época de Natal, a gente sempre costuma desafiar muito, até mesmo na semana de Natal, nós temos até um desafio missionário, dizendo: de hoje até no próximo culto, dia 25 de dezembro principalmente, você tem um período aí de ouro para poder estar com a sua família, para poder participar das festas como é que chama aquelas festas? Eu sempre esqueço. Festas de fim de ano da empresa, da faculdade. Você tem a oportunidade de estar com fraternização, de estar com outras pessoas e ser alguém que leva a luz, como a estrela que levou os magos até Jesus, para falar. Então nós desafiamos. Só que não é só essa época. A Bíblia fala em Mateus 28 o quê? Que você precisa fazer discípulos em todas as nações. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Continue compartilhando a sua fé. Quinto, continue amando, demonstrando o seu amor, o seu carinho. João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Sexto, tenha paz. No texto de Romanos 12:18 diz: tudo que depender de você, mantenha paz uns com os outros. 7, mantenha a esperança viva em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, verso 19, se o irmão conseguir pôr, é uma bênção, mas eu falo para você, fala que o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança viva, é nele que nós confiamos. E em último, o serviço ao Senhor. Mantenha-se servindo a Deus. Mateus 20, verso 28, a palavra de Deus diz assim: bem
como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. São muitos desafios que Deus coloca para nós esta noite, já que o Natal acabou, que a gente possa pegar e aprender tudo que nós ouvimos durante os desafios de Natal, para que a gente continue levando adiante estes desafios, agora que o Natal acabou. Não se esqueça de Deus. Tenha cuidado para que você não esfrie. Não se deixe levar pelas distrações. A Bíblia em 1 Coríntios 7, ela foca dizendo, olha, cuidado, porque durante o ano, com os afazeres diários, a gente vai esquecendo de Deus. No Natal, às vezes a gente se lembra muito que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu, mas o dia a dia ele acaba roubando. Não perca a perspectiva eterna. Nós não estamos aqui vivendo para esta terra, porque o que nós vivemos aqui é temporário, o que nós buscamos é eterno. 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, mas nas que se veem, se não veem, porque as que você pode ver são temporais, acabam, e as que você não pode ver, estas sim são eternas. Esse versículo significa que nós temos que olhar para as coisas de Deus, porque estas sim não acabam. Portanto, todos esses ensinamentos que a gente vem recebendo durante todo o ano e que é reforçado no Natal, durante esse período de fim de ano, ele foi ensinado, foi falado e vai continuar sendo ensinado e falado até Jesus voltar. Mas uma coisa a gente não pode negar: o Natal acabou. Passou agora, foi terça-feira, né? A quarta-feira, passou, o Natal acabou. Os ensinamentos foram dados, mas acabou. Nós vamos voltar para a vida normal. 1º de janeiro está aí, ó. Terça-feira, meia-noite. Logo ali, para fazer tudo voltar ao normal. E aí lá no culto de ação de graças, lá em 2025, você vai ver que a gente não vai ver nem o tempo passar. Daqui a pouco já estamos aqui na frente de novo dando testemunho. Vai passar tão rápido. Acabou. E sabe o que sobrou? Talvez você vai chegar e falar para mim, pastor, acabou, mas minha louça está lá ainda para lavar. Eu não duvido. Louça para lavar, sujeira na casa ainda para limpar, coisas quebradas, sabe os parentes que quebram a maçaneta da porta do banheiro? E aí quando você percebe, não, quebraram. Conseguiram sujar até a laje, meu irmão. Excesso de peso, né? Eu cheguei da casa da mãe da Vanessa, falei, exagerei, amor. Exagerei. E olha, irmãos, eu exagerei. A gente falou, a gente leva o frango, leva a maionese, leva o macarrão. Chegou lá, ela tinha feito o frango, maionese, macarrão. Mesmo avisando que a gente ia levar, ela ainda fez. Fez carne de panela, fez costela, fez arroz temperado. Ela fez até feijão. Quem come feijão em festa? Sente falta, pastor. Eu não tinha mais onde enfiar tanta comida. Aí o que vem? Problemas digestivos, queimação no estômago, cansaço, fadiga, dívidas. Você parcelou no cartão, né? Tem gente que parcela no cartão até mercado, no fim de ano. Conflitos familiares. Não era para ser uma festa para unir o povo? Aí você está com o povo, todo mundo lá, de repente eu vou embora. Meu Deus, você vai lá na calçada pedindo para voltar. Volta, entra. Não, então, ele não quis dizer isso. Tá? Meu Deus, é Natal, vamos ter união. E as pessoas, não era para isso. Desentendimentos, estresse emocional, porque aí você tem que vir, ao invés de você aproveitar, você tem que ficar unindo um para cá, unindo outro para lá, desgaste nas relações,
Você com aquela expectativa dizendo, o Natal vai unir o povo. Aí quando chega a festa, é a festa que separa o povo. Passa um ano sem olhar na cara. E aí você olha e falou, graças a Deus que acabou. Acabou. É isso. Na vida da gente, às vezes, o médico ou a médica, no meu caso, chega e fala assim, não tem cura. Estava lendo na internet um testemunho de uma irmã que ela recebeu a notícia de que o câncer dela era raríssimo, um dos cânceres mais raros, mais agressivos, e que o tempo de vida dela era de 15 dias. Um ano depois, ela dá um testemunho de que ela estava completamente curada. Amém. O médico disse, vai ter que tirar os 2 seios, vai ter que tirar todo o ombro, toda a parte do peito, vai ter que tirar um pulmão, vai ter que tirar parte da cintura, nós vamos ter que fazer. Ela falou, não vou tirar, não vou fazer essa cirurgia. E Deus curou ela. Então, às vezes, quando vem uma notícia assim, às vezes a gente fala, acabou. Você se lembra quando Deus disse para o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, profetiza esses ossos? O que aconteceu? Os ossos tornaram a viver. Você se lembra quando Marta chega ao lado de Jesus, na frente do túmulo de Lázaro, e fala, Senhor Jesus, acabou. Ele morreu faz 3 dias, já está fedendo. Você lembra o que aconteceu depois? Acabou? Se o psicólogo diz que você não pode, você não dá conta, ele aumenta a carbamazepina, dobra a sertralina, inclui fluoxetina, clonazepam, começa a tomar, e aí você diz, acabou. Acabou. Sabe, essa é um dos maiores desafios que muitas pessoas insistem em dizer, que Deus não pode mudar o seu coração, mudar a sua mente, tirar a sua dor. Sabe qual é o remédio eficaz? O sangue de Cristo. Este pode mudar, pode te dar força, pode te fazer feliz, e você vai conseguir fazer grandes coisas para o Senhor. Amém? Amém. Jesus, ele em momento nenhum disse, olha, se a psicóloga falou acabou, então acabou. Não, Jesus nunca disse isso. Se a psicóloga disser isso, troque de psicóloga, não troque de Deus. Se alguém disser que você não pode, diga, mas o meu Jesus pode. Amém? Que pena, doutora, que a senhora não conhece o médico dos médicos. Jesus, ele disse, venha até a mim e eu te darei descanso. Tirarei a sobrecarga dos seus ombros. Te aliviarei do seu cansaço. Tirarei o medo e te darei no lugar coragem. Talvez você chegue para mim e diga, como uma jovem, ela tinha 1 ano de casada, e ela disse, pastor, acabou. Meu casamento acabou. Se a situação do casamento anda mal, como nós tivemos o mês inteiro falando sobre família, casamento, o nosso jantar de casais, mas aí acontece que, voltando à rotina, alguém pode chegar à conclusão dizendo, pastor, acabou, eu não quero mais. Sabe, a cruz de Cristo não pode me ajudar. Saiba que Deus fez o casamento. Deus, ele criou o casamento. E eu te pergunto, faria Deus algo ruim, incompleto, falho? Mas aí se um dos dois chega e diz, acabou, eu vou te dizer que não foi Deus que disse isso, mas foi a dureza do coração de um dos cônjuges. Se alguém da igreja, por exemplo, fala algo que te magoa, vivemos isso numa outra igreja
que eu conheço recentemente, disse que uma coisa magoou ela profundamente. Era que a convenção não tem o Espírito Santo. Você falava, será que não era? E não era isso que aquela irmã tinha dito. Falou que instituições não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo são pessoas. E ela se agarrou nisso que ela falou, não, fiquei magoada. Falei, não, eu vim da convenção, eu vim de outra igreja. Não é assim e tal. Então tá, me perdoa. Não, fiquei muito magoada. Meu Deus. Por causa disso você abandona a sua igreja? Por causa disso, é isso? Acabou? Você vai para outra igreja e acha que está em tudo, fica em paz? Recebi a mensagem dizendo, obrigada pelo tempo que estive aí, mas acabou. Acabou? É mais ou menos como você se despede do gerente do mercado. Você já chegou a se despedir do gerente do mercado? Você foi lá na amarelinha, falou, eu quero falar com o gerente. Aí o gerente chega e fala assim, eu vim me despedir de você, as coisas aqui estão muito caras, dá um abraço. Foi bom enquanto eu comprei aqui, mas agora eu vou começar a comprar na Copercana. Tchau. Igreja não é supermercado, que você procura o melhor atendimento. Não existe mais compromisso, não existe mais a palavra. Quando eu sou contrariado, acabou, joga tudo para o alto. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, amém? O nosso compromisso é com Jesus, amém? E sabe o que Jesus disse? Veja, ele disse, amai-vos uns aos outros, façam aos outros o que você gostaria que fizesse a você, amai seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, sirvam uns aos outros, conservem-se unidos, carreguem os fardos uns dos outros, visitem os órfãos e as viúvas nas suas aflições, não deixem a vossa congregação, tenha um pastor para te ajudar. Nosso compromisso é com Jesus, então é para fazer estas coisas na igreja. Servir a Jesus é estarmos juntos, e isso não pode acabar por nada. Em último, nós vimos até pastores dizendo acabou. Estava conversando com a irmã Maria, eu conheci um pastor que ele é um homem de Deus mesmo. Eu ouvia ele pregando, ele era uma pessoa assim, com um conhecimento bíblico, um domínio de púlpito, sabe? E aí, num dado momento, foi começar uma igreja em Poços de Caldas, e aí, ninguém sabe por que, ele disse, acabou, não vou mais ser pastor. E foi trabalhar numa concessionária, eu acho. Acabou. Sabe, quando eu não recebo, eu como ministro da palavra, não recebo gratidão, não recebo amor, não recebo carinho, não recebo apoio por tudo que eu faço no ministério, então é assim, eu paro? Eu desisto? Eu abandono? Eu chego para Deus e digo, Deus, acabou? Vocês se lembram do ministério de Paulo? O ministério de Paulo, ele apanhou, ele foi surrado, ele foi chicoteado, ele foi jogado de alturas, ele sofreu demais no ministério do apóstolo Paulo. Vocês se lembram de João, que escreveu o Apocalipse? Sabe o que aconteceu com ele no final do ministério? Ele preso lá no presídio lá de Pátimos, e jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Sabe como terminou o ministério de Pedro? Ele foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. E aí eu te pergunto, qual destes disse, acabou, eu sofri demais, então acabou? E o ministério de Jesus? Acabou na cruz? Na cruz acabou? Jesus é aquele que nos chamou, e Ele disse, você quer me seguir? Venha, mas
tome a sua cruz e venha. Por muitas aflições, a Bíblia ensina que nós podemos ser servos dele. Não é com flores, homenagens, gente que gosta de nós, não. Mas é pelos espinhos, pelas calúnias, pelas perseguições, que se conhece o servo de Deus, que ousou mexer com as hostes da maldade e com o príncipe das trevas. Então acabou. Acabou a mensagem. Acabou. Amanhã nós voltamos à vida normal. Quer dizer, tem o ano novo ainda, mas dia 3, 4, 5, voltamos à vida normal. É isso? Este é mais um culto a ser esquecido, mais uma mensagem que vai cair no esquecimento. Pois eu vou te dizer uma coisa: acabou não. Amém? Acabou não? Mesmo se acabar, Cristo pode recomeçar tudo. Mesmo se você olhar para trás e falar, eu passei por tanta coisa, pastor, só nem imagina. Pois bem, hoje pode ser o dia em que tudo se renova, tudo recomeça. Pelo simples fato de você estar vivo, de você estar viva. Isso é um sinal de que Deus ainda não terminou de agir com você, de abençoar a sua vida. Se houver dor, doença, morte, o nosso Deus dará vida e dará vida eterna. Se houver tristeza, depressão, síndrome do pânico, lágrimas, a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se você parou e pensou, meu casamento acabou. Saiba que o casamento é uma comparação, é uma semelhança da noiva e do noivo no dia da volta de Jesus. Jesus é o noivo e ele foi maltratado, moído por causa das nossas transgressões. Ele levou sobre si a nossa culpa. Jesus, ele foi fiel até a morte, morte na cruz, por amor à sua noiva. Por isso ele espera que nós, homens, sejamos assim, fiéis até a morte como as nossas esposas. Amém? Amém. Se você diz que acabou e quer dar as costas às pessoas da sua igreja, sim, porque igreja não é prédio, né? Graças a Deus que a gente está saindo daqui. Os irmãos estão fugindo das goteiras, estão fugindo da inundação, né? Graças a Deus que no prédio novo isso não vai ter, mas é prédio. Quem é a igreja? São pessoas. E pense numa coisa, foi por estas pessoas, foi pela alma de cada um de nós que Jesus morreu. E eu quero que você pense em algo importante que a gente sempre repete. Igreja é família. Amém ou não? Amém. Não tem nada mais sagrado do que família. Sim, a igreja. Por isso a gente diz que igreja é família. E tem uma outra frase que é bem interessante, que diz que a gente não escolhe família. Não é verdade? A gente não escolhe família. Deus colocou você aqui agora, porque Ele quer você aqui, nessa família. Então o desafio é, crie raízes, faça parte, se importe uns com os outros, se envolva, carregue as cargas uns dos outros. Amém? Amém. E eu termino com uma ilustração, mas uma ilustração bíblica. O Senhor Jesus, ele estava com seus discípulos caminhando e eles estavam com muita fome. De longe eles viram uma figueira. Nossa, deu água na boca. Eles pensaram, vamos comer figos. E eles correram até a figueira, frondosa, bonita, verdinha, né? Quando eles chegaram, não encontraram frutos. Voltaram decepcionados. Não tem fruto? A
figueira nos enganou, não tinha nada para comer. O Senhor Jesus Cristo faz uma das coisas mais inusitadas da Bíblia. Ele amaldiçoa a figueira. Jesus, ele disse: para você acabou. Logo que eles voltaram pela mesma estrada, aquela figueira, ela estava seca, apodrecida, morta. O que nós podemos aprender dentre muitas lições desse texto? Só acaba quando Jesus diz que acaba, não você. Amém? Amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Pai amado, nós te agradecemos pelo